Em nome do Pátria, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o tema é São Pedro de São Paulo, porque foi a festa de São Pedro de São Paulo, que é uma festa que muita gente não entende porque que os dois são comemorados juntos. E São Pedro é o Papa. E São Paulo, ele é o apóstolo dos gentios, quer dizer, o apóstolo dos não-judeus, é o cara que foi ter com os não-judeus e chegar para as pessoas que não eram judias e dizer: ei, vocês podem ser cristãos. Quando eles eram desprezados naquela época. Quando naquela época, como hoje, existia uma separação muito nítida entre quem é judeu e quem não é judeu. E o cristianismo começou como uma coisa de dentro do judaísmo. E São Paulo foi o cara que, depois de encontrar Nosso Senhor, literalmente, ele perseguia Nosso Senhor, ele era judeu da seita dos fariseus, ele perseguia Nosso Senhor, perseguia a igreja, né? E estava indo a caminho de Damasco, na Síria, para ver como é que até hoje continua tendo confusão para aquelas bandas. Ele estava indo a caminho de Damasco, na Síria, com uma carta para chegar lá e perseguir os cristãos, uma carta dos chefes dos fariseus em Jerusalém para os chefes dos fariseus em Damasco, dizendo: ó, cristão não é legal, persigam. Ele estava indo lá doido para perseguir cristão e, de repente, literalmente caiu do cavalo e viu Nosso Senhor. Nosso Senhor falou para ele: Saulo, por que me persegues? O nome dele era Saulo, foi Nosso Senhor que mudou para Paulo. Por que me persegues? Isso é uma coisa muito interessante. Esse é o primeiro ponto de por que a gente trata dos dois juntos. Quem é que ele perseguia? Ele perseguia Nosso Senhor já ressuscitado? Ele subia no céu atrás de Nosso Senhor? Não. Ele perseguia os cristãos. E ao perseguir os cristãos, ele perseguia Nosso Senhor. É por isso que até hoje um mártir, a gente diz que é um mártir aquele que foi morto por alguém que queria matar Nosso Senhor. Mas como não tinha Nosso Senhor, pegou aquele cara para ele fazer as vezes de Nosso Senhor. São Paulo, ele perseguia os cristãos. Então Nosso Senhor chegou para ele e disse: por que tu me persegues? E aí ele se converteu, foi primeiro para o deserto para passar um tempo meditando, etc. Depois foi ter com São Pedro e se tornou um grande apóstolo, um grande pregador do Evangelho e, mais ainda, um grande teólogo. Se a gente pega o Novo Testamento, as cartas de São Paulo, que explicam um monte de coisas que seriam difíceis de explicar para os outros apóstolos, que eram pessoas que não tinham uma formação teológica forte como São Paulo tinha. Porque São Paulo, ele era estudioso da lei judaica, ele era um cara que conhecia a fundo a teologia judaica. Então, para ele explicar a teologia cristã, era muito mais fácil do que para São Pedro, que era pescador. Agora, São Pedro era o Papa. Então, quem é que manda? O cara que sabe ou o cara que Deus disse que é para mandar? Por que São Pedro era o Papa? Porque Nosso Senhor escolheu ele. Nosso Senhor chegou para ele e disse, foi a leitura da missa, no Evangelho da missa: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei essa igreja. Ah, tá. Edificarei minha igreja. Sendo que Pedro e pedra são a mesma palavra em aramaico, Cefas. Em outros pontos do Novo Testamento, inclusive, eles chamam
São Pedro de Cefas, que é em aramaico pedra, rocha. Né? Então, Nosso Senhor mudou o nome dele. Naquele momento, ele se chama Simão. Mudou o nome dele para Pedra. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Foi o que Nosso Senhor disse. E aí depois também, depois da ressurreição, e depois de São Pedro negar Cristo por 3 vezes, Nosso Senhor chegou para ele e perguntou: Pedro, tu me amas? Ele disse: amo. Pedro, tu me amas? Bem sabes que te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo. Quer dizer, ele fez 3 vezes, como Pedro tinha negado 3 vezes, afirmou 3 vezes que amava Nosso Senhor. Aí Nosso Senhor deu a ele a função de apacentar o seu rebanho. Apacenta minhas ovelhas. Quer dizer, seja o pastor de todos os cristãos. Eu tenho uma pergunta sobre ele. Assim, minha opinião, fala se está certo ou errado. Ele, dos apóstolos, ele era, assim, pior, né, digamos assim. Mas você acha que Cristo escolheu ele justamente por isso? Para mostrar que o ser humano ele precisa ser lapidado? Mostrar para que a gente precisa buscar sempre ser o melhor? Eu não acho que ele era o pior, eu acho que ele era o mais autêntico, talvez. Mas ele era uma pessoa que... Ele era um covarde, mas no final da vida dele Pois ele é. foi corajoso. Ele Mais ou menos. No final da vida dele, ele estava fugindo de ser me crucificado. coloca de ponta cabeça que eu não sou digno de morrer como meu mestre. Mas Nossa, ele estava fugindo. Nossa Senhora apareceu para ele e disse: volta lá e encara a cruz. Aí ele Mas voltou, encarou, É isso que eu tô falando. justamente. Tipo, Com dá a o graça de direito da Deus. gente- Não, você tem toda a razão do mundo. Você está certíssimo. Ah, legal. É exatamente isso. Eu estou só corrigindo o detalhe histórico. Porque o seu raciocínio está exatamente correto. E o próprio São Paulo, que é o cara que é o explicador, que diz isso, que é na nossa pequenez que Cristo cresce. Quer É dizer, assim que eu penso. Nosso Senhor escolheu os apóstolos. Ele poderia ter escolhido o imperador romano, ele poderia ter escolhido um monte de gente super inteligente, poderosa. Não, ele escolheu a ralé, escolheu gente que era mal vista socialmente, um cobrador de impostos, gente que era de classe social baixa, pescadores. Quer dizer, ele escolheu gente que não era respeitável, gente que não era chique, gente que não tinha a menor garantia de ser ouvido, e gente que não era forte por si mesmo. Né? São Pedro negou Cristo por 3 vezes. Quer dizer, ele não era um cara que vai, engole, consegue, não, eu vou em frente. Ele escolheu gente justamente assim, justamente Escolheu justamente para que a gente possa pensar: ei, eu sou assim também. Para que a gente possa chegar e dizer: ei, talvez eu consiga. Muito bom. Né? Talvez eu consiga fazer isso. Talvez eu consiga fazer o que Deus está me pedindo. Porque o que faz a diferença? A graça de Deus. Né? A igreja, ela é composta de gente. E gente descendente de Adão. Gente carregando todas as consequências do pecado original. Todo mundo precisa de oração. Todo mundo precisa que orem pela gente e que a gente reze também. Eu tenho outra dúvida em relação a isso. Se Deus fez a gente a imagem e semelhança dele, por que nós somos falhos? Por causa do pecado de Adão. Mas Adão era para ser perfeito. Ele De onde veio essa humanidade?
Porque essa coisa... Isso não é divino. O humano não é divino. Da onde que... Não sei, de onde que veio isso? O pecado é a ausência de Deus? O mal é a ausência de bem. O mal não existe como uma coisa. É como a escuridão. Então o católico não acredita no diabo? Acredita. Acredita, mas o diabo, ele tem vários bens. Entre eles, por exemplo, a própria existência dele é um bem. Toda existência já é um bem. É um bem para ele, mas é um bem. Né? Agora, o que a gente tem, essa herança de Adão que a gente tem, ela faz a gente ser fraco. É por isso que a gente é fraco. Por que a gente é filho de Adão? Por que a gente é descendente de Adão? Inclusive, é até uma coisa muito bonita, a tradição diz que o morro aonde Nosso Senhor foi crucificado é um morro chamado Calvário. Calvário quer dizer lugar do crânio. O crânio de Adão, que estaria enterrado debaixo, no fundo desse morro. Olha. Né? Quer dizer, Nosso Senhor foi crucificado em cima, literalmente em cima, incrível, do crânio de Adão. Para ter aquela redenção perfeita dos pecados, né? Para ter aquela redenção perfeita. Mas esse caminho até lá, esse caminho até a santidade, é um caminho completamente humano. Quer dizer, nós, seres humanos, fracos, nós, seres humanos, pecadores, nós, seres humanos, que às vezes vamos, uma vez por semana, confessar o mesmo pecado, durante 20 anos. Por quê? Porque nós somos gente. E é essa gente que Deus escolheu. É essa gente que Nosso Senhor pegou para fazer a hierarquia, inicialmente, da igreja, para que eles, como São Paulo, apóstolo do gentio, fosse trazer esses não-judeus que também eram gente, que também eram humanos, que também eram cheios de falhas. São Pedro, ele também humano, ele também cheio de falhas. Né? Quando São Paulo chegou com aquela galera lá, um bando de não-judeu, ele teve um pequeno entrevero com São Pedro, né, que foi dar no primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, que é narrado em Atos dos Apóstolos, porque São Paulo dizia que os não-judeus que se convertiam não precisavam cumprir as 613 leis de Moisés. Mas São Pedro, ele cumpria quando estava na frente dos judeus, não cumpria quando estava na frente dos não-judeus, mas ele marcava o ponto na hora de comer. Ele não comia de jeito nenhum, ele não comia as coisas proibidas pela lei de Moisés. Ou seja, fazer uma dieta kosher. Pois é. Ele fazia essa dieta judaica, não comia carne de porco, etc e tal, etc e tal. E aí o que aconteceu? Deus mandou um anjo com um lençol, que o anjo baixou esse lençol. Aí São Pedro viu que em cima do lençol tinha de tudo, tinha porco, tinha cobra, tinha tudo, lagosta, camarão, tudo que é proibido pela lei de Moisés. E o anjo disse: toma, mata e come. Aí São Pedro: mas que? Não posso, eu sou judeu, de jeito nenhum. Toma, mata e come. Mas por que toma, mata e come? Aí caiu a ficha. E aí São Pedro definiu, no Concílio de Jerusalém, primeiro concílio, que os não-judeus não precisavam, né, naquele momento que estava essa questão,
continuam sem precisar, claro, seguir os 613 mandamentos da lei de Moisés. Sabe que isso me dá um nó na cabeça? Porque antes de começar a catequese, você lembra que eu estudava sobre o judaísmo. E eles falam assim, que as leis não foram feitas para limitar o homem, mas sim para facilitar a vida dele. Na prática, a gente vê que é o contrário. Se for seguir todas elas, é impossível hoje em dia na prática. É impossível. Mas assim, a minha dúvida foi até você que me falou isso, que esses mandamentos todos eram necessários antes para dividir o povo, para separar, né, o povo escolhido. Aí veio Cristo e falou, pronto, agora todo mundo é de Deus, agora não precisa disso. Agora todo mundo vai pro céu, assim, digamos assim. Isso eu dei para vocês, você até marcou no seu telefone, você baixou no seu telefone e disse que ia mandar para ela, mandou, sei lá, um artigo meu chamado A Lei de Moisés e Compreensão do Aparentemente Incompreensível. Lembro, você não me mandou. Que é sobre essa questão que dá para achar na internet, só procurar A Lei de Moisés e a Compreensão do Aparentemente Incompreensível. Mas o interessante dessa história é que, de uma certa maneira, é justamente isso. O Nosso Senhor é o Messias. O que quer dizer Messias? Ungido. Bisuntado. Tá? Ungido é exatamente a mesma coisa que a gente faz com uma panela, com uma forma para levar no forno para fazer pão de queijo. Tá? Untado e ungido são a mesma coisa. Quer dizer que alguém foi lá e esfregou de óleo. Um pastelzinho. Pois é, ou seja, na prática, fora de contexto. Ai, eu sacrilégio! É que ela não almoçou hoje. Ela não almoçou hoje. Fora... Não, sério o que eu tô... mesmo, só tomamos Gente, sorvete. fora de contexto, portanto, isso não quer dizer nada. É isso que eu tô querendo dizer. Com medo, é sacrilégio falar isso. Fora de contexto, não quer dizer nada. Ungido. Né? Tanto que se vê por aí, né, os crentes usando ungido no sentido de qualquer coisa boa. Separado, especial. Não, mas eles usam muitas vezes no sentido de coisa boa. Uma coisa muito ungida. Né? Porque o cara canta bem, então esse cantor é muito ungido. Ele tem muita unção. Se o sujeito se emociona, quer dizer que ele tem muita unção, por exemplo. E não é isso. Não é isso. Abençoado. O Messias, ou Cristo, é a mesma coisa. Messias é ungido em hebraico, Machia, e Christos é ungido em grego. Cachorrada podia parar, né? O que acontece? Qual é o sentido disso? O sentido disso era, dentro daquele contexto, a unção de um rei. Quer dizer, uma separação de algo, uma separação de alguém, um levantar alguém, o fazer com que o Joãozinho vire Joãozão. E por causa dessa noção, os judeus esperavam um Messias que, quer dizer, os judeus, grande parte dos judeus esperavam um Messias que não tinha chongas a ver com o Cristo que veio. Como que é o Messias que eles esperavam? Principalmente para o povo da Judéia, porque isso também é outra coisa muito importante. A gente tem que prestar muita atenção, porque nos evangelhos, frequentemente, judeu está colocado como oposto de Galileu. Falando, os galileus e os judeus, quer dizer, o povo da Galileia versus o povo da Judéia. Né? O povo da Judéia, eles conviviam muito de perto com a dominação romana. Então eles esperavam alguém que fosse libertá-los
dos romanos. Eles esperavam um líder militar. Que ele viesse cheio de glória, de poder, de tipo tudo, Moisés. mandando. Mais do que o Moisés. Mais do que Moisés? Eles esperavam que fosse um cara Talvez que da fosse... da realeza também, né? Que tivesse seria, poder. ele Não seria que da tivesse realeza. pobrinho lá, né? Então é por isso João que eles ninguém, não aceitam. filho de carpinteiro, né? Pois não é, era eles... ninguém. Mas ele teria que ser, e é, da descendência de Davi. Mas eles esperavam que fosse ser um cara que fosse organizar um exército para botar os romanos para correr. deixa eu te perguntar, a Igreja Católica é completamente contra os apócrifos, né? Tipo, não leva nada a sério do que tá nos apócrifos. Mas os Leva, apócrifos estão na Bíblia leva, sim. católica, não é? Não, eles foram retirados da Não, Bíblia. peraí. Ah, Time. Calma. Apócrifo quer dizer aquilo que não é canônico. sim. Tá? Aquilo, cânon quer dizer lista. Apócrifo é o que não está na lista dos livros da Bíblia. Os protestantes chamam de apócrifos vários livros que Lutero arrancou da Bíblia. Os protestantes chamam de apócrifo porque não está na lista deles. Lista essa que está errada. Já a igreja chama de apócrifos livros como o Evangelho de Tiago, livros que... Livro de Enoque? Livro de Enoque. Mas eles não foram escritos depois da época dos apóstolos e por isso eles não têm, tipo, veracidade? Não necessariamente. A ordem cronológica. Não necessariamente. A questão não é essa. A questão, para a gente saber se um livro está no cânon ou não, a gente vai examinar o cânon. O cânon foi definido pelo Papa São Damaso na beira do século V, 395, se eu não me engano. Na beira, chegando no século V, finalzinho do século IV, quase século V, foi definido o cânon dos livros da Bíblia. Até lá havia debate, havia discussão. Até lá, muita gente achava, por exemplo, que o Apocalipse de São João não faria parte da Bíblia. Muita gente achava que o pastor de Hermas faria parte da Bíblia. Isso quanto ao Novo Testamento. Quanto ao Antigo Testamento, muita gente tomava a Septuaginta inteira. Quer dizer, a Bíblia dos 70. Acho que eu falei para vocês da Bíblia dos 70, não falei? Não. Essa é a tradução que os apóstolos usavam, a tradução do hebraico para o grego, que foi um tanto quanto miraculosa a facção dela. O chefão lá de Alexandria, que tinha uma biblioteca famosíssima, né, a Biblioteca de Alexandria, ele convocou 72 sábios judeus para traduzirem para o grego a Bíblia, para ele ter uma boa tradução para o grego, para ele botar na biblioteca dele. Aí cada um deles trabalhando separado, que a ideia era depois comparar e ver quem é que fez o melhor, não sei o que. Cada um deles trabalhando separado, quando foi ver, todos eles tinham traduzido exatamente igual. E por isso, os próprios judeus consideram que foi obra do Espírito Santo. Os judeus acreditam no Espírito Santo, eles só não acreditam que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas eles acreditam no Espírito Santo. Então, eles acreditam que foi obra do Espírito Santo essa tradução. E essa tradução é a tradução que era usada pelos apóstolos. E essa tradução é a tradução que era usada pela imensa maior parte dos primeiros cristãos, porque os judeus de fala grega se converteram em massa. Praticamente todos se tornaram cristãos. E eles usavam a Bíblia dos 70, a Septuaginta.
Só que a Bíblia dos 70, ela tem alguns livros a mais, acho que 4 livros a mais. E é curioso que a igreja etíope, que é uma igreja apostólica, eles têm a sucessão apostólica, a igreja etíope, que se separou da igreja católica antes da definição de quais livros fazem parte da Bíblia, ela considera Enoque, Macabeus 3 e 4 e um outro livro que me escapa a memória como partes da Bíblia. Já nós, católicos, consideramos esses livros apócrifos. Agora, o fato de um livro ser apócrifo só quer dizer que o livro não faz parte da Bíblia. Não quer dizer que o livro seja todo mentiroso. Então, é isso que eu ia perguntar, porque eu li alguns apócrifos, entendeu? E nos apócrifos, assim, Jesus não era paupérrimo, como tá na Bíblia. Era pobre, sim, mas assim, tinha uma condição... Era como a gente. Não é rico, mas também não passa fome, entende? Tinha uma condição um pouquinho melhor que possibilitava essas viagens, digamos assim, segura, mas não dava pra esbanjar, entende? Mas não era pobre. Bom, segundo a Escritura, o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. E ele viajava a pé. Sim. Então, a Escritura ganha. Agora, você tem detalhes, por exemplo, o nome dos pais de Nossa Senhora, São Joaquim e Santana, você só encontra em livros apócrifos. Então, quando um apócrifo contraria a Bíblia, eu vou pela Bíblia. Isso, certamente. Mas quando não contraria, dá pra acreditar. Quando não contraria, aquilo talvez seja verdade. Talvez não exista uma confirmação tipo arqueológica com relação a esses livros, né? Ou científica. Existe algumas confirmações arqueológicas de algumas coisas da Bíblia. Volta e meia aparece mais uma. Existem muitas confirmações arqueológicas de coisas da Bíblia. Agora, os apócrifos, a gente tem que tomar cuidado com eles só porque muitos deles foram escritos por gnósticos para fazer passar a heresia gnóstica. Então, eles batem de frente. Se a gente pegar o Evangelho segundo São João... Briga, né? Pois é, o Evangelho segundo São João é um evangelho antignóstico. Ele começa dizendo que o Verbo se fez carne. Sim, com todos eles se fez carne, não diz nem se fez homem. Carne. Por quê? Porque os gnósticos diziam que Nosso Senhor tinha apenas tomado uma aparência de homem. Ele não tinha sofrido de verdade na cruz. Os gnósticos, eles tinham uma visão de mundo extremamente parecida com uma gnose do século retrasado, final do século retrasado, mas que infelizmente continua andando bastante por aí, que é o espiritismo. Essa coisa de que a carne é ruim e o espírito é bom, esse tipo de coisa, é gnóstico. Eles devem colocar alguns contos da Bíblia como sendo fábulas, né? Como? Eles devem colocar essas partes da Bíblia, como Jesus sofrendo na cruz, Jesus vindo como carne, Adão e Eva, como sendo fábula. Para um gnóstico ele vai colocar isso como fábula. Você vê um espírita falando. Né? Sim. Eu já vi isso. Eu já vi outra coisa, que Jesus não morreu, foi pra Índia. Pois tem um livro assim. Esse tipo de coisa... Tô dizendo que eu concordo, não. Que eu tô falando que apenas existe. Justamente existem. E elas são o quê? São tentativas de fugir dessa verdade de fé difícil para burro, mas lindíssima, que é que o Verbo se fez carne. Nós somos... No caso, o Verbo é Deus. Quando você explicou isso na última aula, foi bem legal. Foi pois bem bonito, eu até me emocionei. Deus se fez homem. Deus fez homem de verdade. E aí, ele pegou homens de verdade, né? Que é como a gente começou essa história. Outra
São Pedro e São Paulo, ele pegou homens de verdade, com defeitos e com qualidades, etc e tal, etc e tal. E a igreja continua assim até hoje, tendo muitas vezes sábios, teólogos, que não apitam rigorosamente nada, e bispos que são os caras fracos, que você olha e diz, esse cara não poderia estar aí, mas que fazem um trabalho maravilhoso, como São Pedro fez. Por quê? Pela graça de Deus. Então, a minha outra dúvida é, eu tenho dificuldade de entender que Cristo é Deus. Tomara que um dia entre na minha cabeça. Tomara que um dia entre. Mas e aquela parte, quando ele fala no Jardim de Getsemane, eu acho, que ele fala, tira esse cálice, Pai, me livra disso, não lembro exatamente as palavras. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se ele é Deus, por que ele estava pedindo livramento pra ele mesmo? Tipo assim, se não tem uma outra pessoa, sabe? Tem uma outra pessoa. Se eu decido... São 3 pessoas. Deus, então, tipo... Um só Deus, 3 pessoas. Tem uma outra pessoa. Então tem uma hierarquia. Não exatamente. Não é exatamente uma hierarquia. Então, no caso, Deus morreu ali e ao mesmo tempo ele se viu morrer. Ele sentiu as dores e ao mesmo tempo ele sentiu a segunda a dor pessoa da Santíssima Trindade passou por todo aquele processo. Ele não foi destruído, porque ele não pode ser destruído, ele não é Deus. Então você não pode dizer que ele morreu no sentido de ser destruído. Mas ele passou, ele viveu aquilo. Não, só me corrija, eu tô imaginando uma coisa assim, como uma mesma consciência em 2 corpos, digamos assim. Não. Acho que não. Em 2 papéis. Pelo que eu entendi, que ele não foi criado, mas gerado, essa parte que ele fala de gerado é como se fosse um filho mesmo. Quando a gente tem um filho, ele fica parte da gente. Deus Filho. Mas não sou eu. É Deus Filho. Mas tem aquela ligação. Pois Deus Filho não é Deus Pai. Ele pode sentir uma dor material, mas eu vou sentir a dor que ele está sentindo porque eu sou mãe. Deus Filho Talvez não é Deus Pai, não é Deus Espírito Santo. Entendeu? Deus Filho não é Deus Pai, não é Deus Espírito Santo. Mas é um único Deus. 3 pessoas, uma única substância, um único Deus. Será que até o final da catequese você entra na minha mente? Entra. Tomara. Reza. Reza pedindo a Deus para Ele te dar a graça da fé. Porque isso é a fé. Mas eu tenho fé. Em quê? Essa é a minha questão. Justamente. Eu acredito num Deus, mas eu ainda estou buscando nesses meus estudos qual é o Deus que eu acredito. Pois é. E Deus se fez homem. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que o último dos mendigos tem a dignidade de ter a mesma natureza que Deus. Isso quer dizer que o louco no hospício tem a dignidade de ter a mesma natureza de Deus. Mesmas características. Pois é. Quer dizer, Deus fez homem e com isso ele elevou toda a humanidade, mas ele elevou a humanidade respeitando-a. Isso que é o mais interessante. Respeitando a humanidade. Ele poderia ter chegado, feito plim, e não existem mais consequências do pecado original. Todo mundo é imortal. Tentado, né? Ele se permitiu ser tentado. Mas ele se permitiu ser tentado por quê? Para mostrar que todos nós somos tentados. Ele caiu 3 vezes fisicamente carregando a cruz, para que nós entendamos que nós caímos no pecado reiteradamente, várias vezes. Ou seja, eu peco, tinha depois força, eu peco de mas novo. optou por não usar. Eu posso, mas agora eu pela condição humana, pois então... se ele quisesse, ele rachava a terra ao meio. O que eu dei pra vocês. Se ele quisesse, ele rachava a terra ao meio, rachava a galáxia ao meio. Incrível, é lindo. Deus se fez um bebezinho. Deus se fez homem.
E Deus hoje se torna presente para a nossa adoração no Santíssimo Sacramento, que é Deus. A hóstia consagrada é o próprio Jesus, o mesmo que nasceu da Santíssima Virgem Maria. Isso aí eu já não consigo entender. Por quê? Não é simbólico? Não, não é simbólico. Por quê? Como que aquilo ali vira Jesus de verdade? Foi o que ele fez. Eu acho que a gente já conversou sobre isso uma vez, que tinha até um cara que falou que eu vou acreditar nisso quando eu morder e sair sangue da hóstia. Aí ele mordeu e sangrou. Lembra dessa história? Tem vários casos assim. Eu empresto para vocês um livro sobre isso. Não esqueça que você está com o meu livro do Óleo Versátil. Se eu vou ler. Eu tô. Que legal! Quem vai ler? Quem vai ler? Quem que gosta disso? Eu comecei a ler, não consegui continuar. Ela falou que o livro é chato. Eu achei chatinho. Tá bom, então devolve. Eu vou devolver. Não, eu vou ler, Mas... eu gostei. É que ela quer ler. É que eu gosto de livro de adulto. Bom, beleza, Só gente. que ela tá com um livro azulzinho que eu achei interessante. Moças. Eu vou querer ler o livro que ela pegou emprestado. Depois. Mas o que acontece? Deus se fez homem. Deus, homem, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, aquele credo bonito todo que você viu na missa de São Pedro de São Paulo, né? Esse mesmo Deus, que é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, ele falou, no Evangelho segundo São João, capítulo 6, ele disse que quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não terá vida eterna. Por quê? Porque o meu corpo e o meu sangue são verdadeiramente comida, verdadeiramente bebida. E aí depois, lá na frente, isso depois a gente pode ter uma aula só sobre Santíssimo Sacramento. Se bem que isso eu acho que está na lista aqui. Vamos ver, depois a gente vê isso. Mas lá, logo antes da crucifixão, né, quando ele foi comer a Páscoa com os discípulos, ele pegou o pão e disse: este é o meu corpo, que será entregue por vós. Pegou o cálice e disse: este é o cálice do meu sangue. Como se ele tivesse feito um milagre ali, aquele vinho tivesse se transformado. E aquilo se transubstanciou. O termo não é transformar, é transubstanciar. Mas é exatamente isso. Aquilo passou a ser o seu corpo e o seu sangue. E ele deu ali aos apóstolos o poder de fazer isso. E esse poder eles transmitiram para os seus sucessores, bispos, que transmitiram para os seus sucessores, bispos, de bispo a bispo, até chegar no bispo que ordenou o padre da igreja, da paróquia aqui. Se eu fizer isso, eu posso falar as palavras o quanto eu quiser, que não vai adiantar nada. Não sou padre, não sou ordenado. Agora, um padre ordenado, nada consegue impedir ele de fazer esse milagre, porque é um milagre. Transformar pão de trigo e vinho de uva deixa eu fazer uma pergunta idiota. no corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que a pergunta é idiota, mas eu tô curiosa. Ai, meu Deus. Tá, vai, eu já avisei que a pergunta é idiota. Se é sangue e se é carne, por que não muda? Assim, na hora que a gente... É simbólico. Não, não é simbólico. É pra gente se lembrar do sacrifício? É o sacrifício. A missa é o sacrifício de Cristo tornado novamente presente. Ele está acontecendo ali. É como se a gente pudesse abrir um pedacinho dele. Como se você pudesse abrir um buraco no tempo e no espaço e estar no ano 33 em Jerusalém. Mas aí isso já entra a fé, né? Como assim? Para você achar isso verdadeiramente, tem que ter fé. Que aquilo aconteceu realmente. Que mas aconteceu. Realmente, mas aconteceu. Do passado pro presente. Sabe aquela história? Eu não acredito em Deus, tudo bem, mas Deus acredita em você? É exatamente o mesmo caso. É verdade.
Mas... Tem bobo que não acredita. Agora, existem provas e mais provas, um monte de casos de hóstias que se transformaram em carne de verdade, em sangue de verdade. Um dos milagres mais conhecidos é o milagre de Lanciano. Eu empresto um livro sobre o milagre de Lanciano para vocês. Tá? Mas isso é outro exemplo de como Deus gosta de usar o pequeno. Deus gosta de usar o pequeno. Ele se faz prisioneiro dentro do tabernáculo. Naquela caixinha onde ficam guardadas as hóstias consagradas. Ele se faz prisioneiro ali por amor a nós, para que nós possamos ir lá adorá-lo. Minha outra dúvida é porque assim... Ele usa carecas, pernetas, para dar aula de catecismo. Ele usa o pequenino, é isso que eu estou falando. Deus gosta de usar o pequenino. De se fazer pequenino por nós, por amor a nós. Mas diga. Eu acho meio triste ficar revivendo, ficar vendo ele na cruz. Será que a ideia é rever essa tristeza ou é olhar para a cruz e ver isso me libertou e ser feliz diante disso? Porque, sei lá, dói quando eu vejo a imagem dele lá sangrando. Mas é isso que dá... é isso que pode dar sentido ao sofrimento. A humanidade sempre bateu de frente com a questão do sofrimento. Você me vê aqui, por exemplo, eu cheio de dores, cheio de problemas, etc e tal, etc e tal. Eu fiz alguma coisa? Não. Aí vai vir um espírito e dizer, mas uma encarnação passada você fez. Aí eu vou dizer, não era eu. Se eu não me lembro, se é outra pessoa, nascida de outro pai, de outra mãe, poxa, se meu cachorro faz cocô no tapete, eu levo ele no tapete, enfio a cara dele no tapete para ele cheirar o cocô antes de dar um tapa nele. Para ele saber por que ele está apanhando. Eu não espero ele esquecer e dar uma bicuda. Né? Por isso que eu digo, se os espíritas tivessem razão, Deus fosse assim, eu ia ser satanista. Você me disse exatamente isso há 10 anos atrás. Eu fico tão horrorizado com essa ideia deles, esse negócio de uma pessoa pagar pelos pecados de outra, que eu ia ser satanista se Deus fosse assim. Mas não, Deus ele escolhe o pequeno para agir. E ele se fez dor para que nós pudéssemos somar a nossa dor à dor dele. E juntar a nossa dor à dor dele. Mas por que unir a dor e não o amor? Também. Ao invés de focar, minha dor com a sua, junta o seu amor com o meu. Olha... Por que a gente tem que sofrer junto? Isso que eu não entendo na Igreja Católica. Porque quando você sofre... Eu já entendo. Quando não consigo entender. Lara, quando você sofre... Dos seus pecados. Quando você sofre, você não tem como dessofrer. A gente vive numa sociedade que consegue eliminar um monte de maneiras de sofrer. Né? Você pode... Não, a gente consegue. Eu tenho morfina, aspirina, Novalgina. Eu tenho uma história pessoal bonita, posso contar? Do meu filho. Meu filho nasceu com 7 meses. Tá? Posso mesmo? Pode, manda ver. Então, meu filho nasceu com 7 meses, aí ele ficou no hospital, né? Ele ficou 11 dias no hospital, talvez até teria ficado mais. E aí eu tinha que ir de carro todos os dias da minha casa para o hospital. E aí os meus pontos arrebentaram. Então eu tinha dores de eu gritar, assim, muito fortes mesmo. Aí chegou uma noite, eu orei a Deus, mas orei muito, assim, incessantemente. Eu acho que eu nem dormi aquela noite orando, dizendo,
a Deus que eu já tinha carregado a minha cruz, que por favor me libertasse daquilo que eu já não estava aguentando mais. Tanta dor, e era dor sentimental, porque eu não sabia se meu filho ia sair daquilo, porque meu filho pegou pneumonia. Então ele já tinha tido uma parada cardíaca, já tinha tido uma parada respiratória. Então foi muito difícil, eu já não estava aguentando mais. E ainda aquela dor física que eu estava sentindo dos pontos arrebentados. Quando eu cheguei no hospital, naquele dia meu filho estava na pré-alta. Que lindo. Essa sua dor, de uma certa maneira, você usou ela. Você deu um sentido para ela. Vamos pegar agora, pausar a segunda parte, a gente volta para tratar da dor. Por favor.